Olá, gente, tudo bem? Eu vou falar sobre um assunto muito importante agora. Peço você que vai ver esse vídeo. Eu vou estar falando sobre TDAH. TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ok? Aí eu já peço aí para você já ir chamando aí as mães, né, que tem algum problema relacionado a esse assunto com seu filho. Você que conhece alguém, já compartilha esse vídeo. É um assunto muito importante, tá? Muito importante, mas muito importante mesmo. A gente vai tentar resumi-lo aqui o máximo possível, porque esse assunto ele é muito grande, ele é muito extensivo. Quando fala de hiperatividade em crianças, geralmente esses sintomas aí ele surge, pode ser aí a criança que nasceu precoce, né? Talvez nasceu com peso abaixo. Pode ser também a mãe teve uma turbulência na sua gravidez, entendeu? São vários fatores que faz com que uma criança nasce com esse problema de hiperatividade. Não teve aquela gravidez tranquila, uma gravidez onde ela venha a ter, vamos dizer assim, um pouco de paz, tranquilidade. Talvez sofreu algumas percas, sofreu algum dano emocional. Varia, são um bocado de coisas, né, que pode surgir aí através desse problema do TDAH. E o que é o TDAH? É um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O que é a hiperatividade? A hiperatividade é uma criança que não consegue parar quieta. Ela tem assim ela funciona, vamos dizer assim, 24 horas. 24 horas funcionando. Ela tem muita energia, para queimar, muita lenha para queimar, brinca demais. E geralmente essas crianças, quando ela gosta muito de brincar com coisas perigosas, muitas brincadeiras perigosas. Sobe em altura, cai da cadeira, sobe em cima da mesa, né? E são muitas coisas. Eu estou lendo aqui alguma coisa aqui para mim poder passar para você também. Porque o TDAH ou a hiperatividade, falando assim a respeito de um estado excessivo de energia, pode se notar ou fisicamente, mentalmente, né, ou pode ser também motora. Ou também um intenso fluxo de pensamentos. O que é isso? A criança ela não consegue raciocinar, ela pensa muita coisa. Ela pensa muita coisa, ela está escrevendo, ela está pensando no futebol, ela está pensando em tomar água, ela está pensando em sair correndo, ela está pensando em gritar, ela está pensando em parar, ela não quer continuar. Então a criança que é imperativa, tudo que exige dela um raciocínio, que ela tem que parar, que ela tem que concentrar, isso para ela é doloroso. Automaticamente essa criança vai ter um prejuízo. Esse problema ele surge numa criança, começa a gente perceber quando a criança tem aproximadamente aí uns 2 anos. Não posso afirmar que tem cura, mas com tratamento, né, sim, podemos controlar essa hiperatividade desta criança. Pode ser que na fase da adolescência ou na fase adulta ela consegue controlar.
Na verdade, essas crianças que têm hiperatividade, elas são alvo de bullying nas escolas, até mesmo dentro de casa, porque a gente não sabe lidar com a situação. Uma pessoa comum não sabe lidar com a situação, não é? Na verdade, são poucas as pessoas preparadas para lidar com estas situações. Tem que ser pessoas que têm realmente paciência e dom para estar lidando com estas crianças aí. A hiperatividade, a criança que é hiperativa, ela não possui também um bom desempenho na escola, né? Talvez o seu filho está indo muito mal na escola e talvez pode ser porque ele é hiperativo. Geralmente essa, como é uma doença que para muitos ainda é desconhecida, um problema, vamos falar doença não, vamos falar um problema que para muitos é desconhecido. Há pessoas que talvez até espanca a criança em casa, não procurou saber, né? Talvez a criança já está lá na 5ª série, 6ª série, 7ª série, não tem uma letra bacana, né? Não tem uma letra não tem uma letra legível. Como ele não consegue concentrar, o que vai acontecer? Ele vai começar a escrever, não vai conseguir terminar o que está no quadro, na intenção de acabar, ele pula a linha, salta a folha, rasga a folha, entendeu? Porque fica nervoso, fica com seus nervos à flor da pele. E geralmente essa criança é castigada na escola, castigada em casa. Mas aí a mãe e o pai não procurou saber o que esse meu filho tem. Qual que é a dificuldade do meu filho? Entendeu? Qual que é a dificuldade? Por que meu filho está tendo dificuldade na escola? Ele não possui um bom desempenho na escola. Ele vai ter problema com a leitura. Por que ele vai sofrer um bullying? Porque crianças da mesma idade dele vai conseguir ter um bom desempenho, vai conseguir ler rápido, vai conseguir acabar a matéria rápido e ele vai estar lá atrás. Não consegue ler, não tem uma letra bonita. E talvez a professora, não por maldade, né, fala alto com ele. Poxa, sua letra tá feia, vou chamar sua mãe. Geralmente essas crianças, psicologicamente, elas sofrem muito. Elas sofrem muito porque elas não são compreendidas. Quando é diagnosticado, tudo bem. Mas quando não é diagnosticado, essas crianças não são compreendidas. Pelo contrário, elas são taxadas como louca, perturbada, maluca, né? Eu não sei se você tem um filho assim ou uma filha assim. Quando você chega com ela na igreja, na escola, numa festa, ela quebra tudo. Quebra tudo. Chegou o menino da fulana, né? E só você sabe que aquela criança tem aquele problema. E muitas das vezes tem mães, né? Tem mães, pais que quando chegam no meu consultório falam: eu tenho dificuldade de levar meu filho em lugares fechados, em festas, onde tem aglomeração de pessoas, que tem outras crianças, porque ele bate nas crianças, não sabe brincar com as crianças, entendeu? Tem mães que falam no meu consultório que tem dificuldade, não sabe porque a mãe ainda não aprendeu a lidar. Geralmente essa criança, quando ela é diagnosticada com esse problema, o pai provavelmente já procurou um neurologista, já procurou um psiquiatra. Essa criança já está medicada, né? Essa criança já está medicada pelo psiquiatra. E agora ela vai ter que passar fazer uma psicoterapia, fazer uma terapia, atividade física, né? Essa criança já está medicada, mas só o medicamento não ajuda, porque você tem que reeducar essa criança. E talvez o pai e a mãe não tenham essa paciência de parar,
e educar essa criança, ensinar essa criança o que é a vida. Porque se você não ensinar essa criança, ela vai sofrer lá na frente. Ela, como criança, ela já está sofrendo, né? E na fase adulta dela, ela pode sofrer mais ainda, porque ela não teve uma reeducação, uma educação. Então a gente tem que ensinar a criança. Talvez você não está sabendo como lidar. Então você tem que procurar uma terapia, um terapeuta, fazer com que a criança venha descobrir, conhecer ela, conhecer qual o grau de dificuldade dela. Qual lugar que essa criança tem mais dificuldade? Na escola ou em casa? É com as crianças, né? Então o pai e a mãe tem que observar para quando chegar no terapeuta, falar para o terapeuta: olha, a professora reclama dele assim, por causa disso, por causa daquilo. Ele bate nas crianças, ele bate no colega. Ah, em casa ele é assim, ele é assado, né? Então o pai e a mãe é que vai falar como é que está a criança. E o terapeuta vai estar acompanhando nas consultas, porque é muito bom a presença do pai e da mãe nessa consulta, né? Porque é o pai e a mãe que está ali 24 horas vendo, observando a criança. Entendeu? Então essa criança que ela quando ela é hiperativa, ela não possui um bom desempenho na escola, ela tem problema com leitura, ela esquece muito rápido as coisas. Teve um caso de uma mãe que falou para mim no meu consultório, que ela falou com o filho dela assim: olha, filho, vai lá em casa e busca para mim tal coisa. O menino foi. Quando ele voltou, ele chegou no consultório e falou assim: mãe, esqueci. Ele saiu do consultório para buscar uma determinada coisa. E quando ele voltou sem aquela coisa. O que aconteceu? No meio do caminho, ele deve ter encontrado com amigos, com colega, com pessoas. Deve ter visto passarinho, deve ter visto casa, deve ter visto carro, bicicleta. Então tudo aquilo foi chamando a atenção dele, você está entendendo? Ele não tem aquela facilidade, aquela coisa de concentrar. Tem pessoas que é concentrada, não tem? Tem pessoas que concentram, enquanto ela não terminar, ela não acaba. Ninguém consegue tirar a atenção dela, ela é concentrada. Então essa criança, a criança que é hiperativa, que é diagnosticada com TDAH, ela não consegue concentrar. Automaticamente essa criança já foi medicada. Ela já foi medicada. Existem três remédios, 3 medicamentos assim normais. Não vou falar normal. 3 medicamentos mais conhecidos que os médicos geralmente passam, que é o frontal, né? O frontal, ele é indicado no transtorno de ansiedade. Então a criança que é imperativa, automaticamente ela é ansiosa. E tem também o Depakote. Ele é um estabilizador de humor. Aquela criança que é mal-humorada, né? Ela é mal-humorada. Então esse remédio ele estabiliza o humor dessa criança. Aquela criança que está com raiva toda hora, aquela criança que briga, aquela criança nervosa. E tem também um que é mais conhecido ainda, que é o Ritalina. A maioria das pessoas que vão no meu consultório fala: meu filho toma Ritalina. E tem algumas pessoas que falam: esse Ritalina ele pode viciar. Não vicia. Ritalina não vicia. Entendeu? Por mais que as pessoas falam que vicia, mas quando ele entrar na fase da adolescência, ele vai querer ingerir bebida alcoólica. Ele vai querer usar droga. Depende muito do tratamento que você está dando para o seu filho, da educação que você está dando para o seu filho. Porque vai chegar uma hora que o próprio médico mesmo, que está acompanhando a criança, o terapeuta, né, o psicoterapeuta, o psicólogo, que está acompanhando aquela criança, vai chegar uma hora que aquele remédio vai parar com aquela medicação. Né? Porque a pessoa está crescendo, já está entrando numa fase da adolescência, na fase adulta, ela já começa a ter um controle sobre a situação.
entendeu? Sobre a situação. E a Ritalina, ela é um medicamento estimulante usado no tratamento de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, entendeu? Esse medicamento é para aquela criança que não consegue concentrar. Ela não consegue concentrar. Então esse medicamento faz com que essa criança agora ela venha a ser uma criança equilibrada e consegue concentrar naquilo que ela está fazendo. Você está entendendo? Então por isso que é bom, antes de medicar a criança, porque tem pessoas que medicam do jeito que elas querem. Tem pessoas que acham que é médico. Eu sou médico e vai e compra o remédio, compra o medicamento e dá. Não, isso não pode acontecer. Você tem que procurar um especialista, um neurologista, um psiquiatra, porque ele vai descobrir qual é o grau da hiperatividade do seu filho. A gente não pode sair dando qualquer medicamento assim não, entendeu? Você tem que procurar o seu filho. Então, a hiperatividade, ela na criança, a criança não possui um bom desempenho na escola. Ela tem problema com leitura. A letra dela é ilegível. Ela começa copiando até bem. Ela fica nervosa, ela começa a fazer aqueles garranchos. Solta folha, solta linha. Começa uma coisa e não termina. A letra dela fica ilegível. E ela também tem dificuldade na fala. Ela começa a falar e quando ela não lembra da palavra, ela começa a ficar gaga. Ela começa a gaguejar e fica nervosa porque as palavras não saem, entendeu? Aí começa a se coçar, começa a esfregar a cabeça no sofá, entendeu? Ela começa a pular, ela começa a correr, ela não consegue ficar concentrada, parada num lugar só. Você está entendendo? Então, essas crianças com hiperatividade, se você vê, diagnosticar, você vê que seu filho está com esses sintomas, você tem que procurar um médico imediatamente. Eliezer, eu já procurei um médico e meu filho está medicado, mas eu ainda não consigo lidar com a situação. Você já procurou um terapeuta? Você já procurou levar esse menino numa psicoterapia, para fazer uma psicoterapia? Já levou esse menino num profissional? Porque até quem cuida da criança geralmente também precisa fazer terapia. Não é só a criança, a mãe, o pai também precisa. Porque a criança vai querer brincar toda hora e você não tem humor para isso. Talvez você trabalhe o dia inteiro, você arruma a casa, o menino vem atrás atrapalhando. Você limpa o banheiro, o menino vai lá e suja o banheiro todo. Aí seu humor vai lá em cima, nas alturas, aí você vai, bate no menino, espanca o menino, não tem mais aquela paciência. Já procurou um tratamento para ele? Um tratamento psicológico para essa criança? Tem que procurar. Mas eu já procurei, essa criança está do mesmo jeito. Troca de terapia, de terapeuta. Troca de profissional. Até esse profissional conseguir identificar o atraso da memória desta criança. Com certeza você vai encontrar alguém que vai saber diagnosticar realmente qual é o problema deste menino. E começar a notar qual é o momento que esse menino está fazendo mais bagunça, mais arte. Qual é o momento? É na escola? É na rua? É na igreja? Começar a notar. Ele tem dificuldade de brincar com as crianças, brincar com os irmãos, ele bate nos irmãos. Qual é o momento, qual é a hora que ele está mais calmo? De manhã, de tarde ou de noite? Tem que anotar. Para você, quando chegar lá no terapeuta, falar tudo. Falar tudo para o terapeuta. Entendeu? Essas crianças, olha para você, observa bem. Essas crianças que têm esse problema, essa dificuldade, ela pode estar sempre pulando, correndo, saltitando, ao invés de andar. Elas tropeçam, ao invés de andar, elas tropeçam, caem à toa
e ela começa a cair, né? Ela cai à toa. Ao invés de andar, ela cai. Tá andando, cai. Tá andando, tropeça. Machuca à toa. E sempre estão em lugares perigosos. Essas crianças gostam muito de lugares perigosos. Subir em árvore. Subir em lugares de difícil acesso. Entendeu? Para dormir é muito ruim, não consegue dormir direito, rola na cama, rola a cama inteira, chuta, tem pesadelo, entendeu? Gira na cama e é muita coisa, Então, e quando você for no terapeuta para levar essa criança para fazer uma terapia, as perguntas mais frequentes que o terapeuta vai fazer vai ser o seguinte: desde quando que você observou que o seu filho é hiperativo? Seu filho ou sua filha? Desde quando? Né? Aí você vai falar: não, já levei ele no psiquiatra, já levei ele no neurologista. Isso começou, foi com tantos anos de idade. Já automaticamente vai perguntar: com quantos anos você teve seu filho? Você teve mais irmãos? Como que foi a gravidez? Foi tranquilo? Foi calma? Foi uma coisa que você planejou? Nasceu com quanto tempo essa criança? Com quantos quilos nasceu essa criança? Então você tem que ter todo esse material em mãos para o terapeuta chegar numa conclusão. Geralmente ele não vai conseguir na primeira sessão, nem na segunda sessão. As coisas vão acontecendo e vai ser uma descoberta em conjunta com o terapeuta e a família da criança. Tá entendendo? Então por isso que eu tô te falando. Você que está vendo esse vídeo, está assistindo esse vídeo, tem muitas mães, muitos pais com esses problemas dentro de casa. Não estou falando que o filho é um problema, estou falando da doença. Estou falando desse transtorno que automaticamente vai gerar um problema. Tá entendendo? Automaticamente esse transtorno ele vai gerar um problema. Acaba virando um problema. Porque as pessoas vão perdendo a paciência, entendeu? A criança percebe que você está com vergonha de sair com ela, de passear com ela, de andar com ela. Outra pergunta que o terapeuta vai fazer: essa hiperatividade, ela é estável ou vem aumentando? Ou seja, esse problema é controlável, ele é controlado ou vem aumentando? Todo dia você percebe algo diferente? Você tá observando, essa criança está melhorando ou cada dia que passa parece que a coisa está ficando mais grave ou está crescendo? Entendeu? Aí você vai responder: eu percebo que tá instável. Não, doutor. Aí eu percebo que essa doença, esse problema tá ficando cada dia pior. Eu conversei com uma pessoa, que eu faço muito atendimento também por telefone em adultos, né? Em adulto. E um adulto falou comigo, um pai falou comigo: eu já não tenho mais paciência para lidar com meu filho. Não tenho mais paciência, já não sei como fazer. Já fiz de tudo, já tentei de tudo. Então você já percebe que o pai já está precisando também de fazer terapia. Está precisando fazer terapia. E a pessoa mora perto, sabe? Mora perto. E eu falei para essa pessoa: olha, traz seu filho aqui no consultório. Mas a pessoa põe dificuldade, sabe? A pessoa coloca dificuldade: eu não tenho, para mim é complicado, porque, sabe? É tanta dificuldade. E aí aqui na minha cidade não tem. Eu falei: então traz ela aqui. Quantos quilômetros é daqui? 20 quilômetros, meia hora de viagem. Então traz aqui no consultório. Aí a pessoa fica: não, semana que vem eu vou levar, na outra semana eu vou levar. Aí vai inteirando um mês, vai inteirando 2 meses, vai inteirando 3 meses, e a pessoa não traz. A pessoa não leva a criança. É como se na hora que a bomba estourar, aí traz. Aí o terapeuta, o psicoterapeuta, o psicólogo tem que resolver de uma vez. Não é assim. Então se você diagnosticar que seu filho tem esse problema, que a sua filha tem esse problema, traz imediatamente, porque o que você acha caro hoje, amanhã vai ficar mais caro.
Ah, eu vou dar um chá de erva cidreira para ele ficar calminho. Ah, eu vou dar um chazinho aqui do quintal aqui para essa criança ficar calma. Hã? O barato fica caro. O barato fica caro. E outra pergunta aqui muito comum. Outra pergunta muito comum é o seguinte: que sintoma a criança apresenta? Porque ela vai apresentar vários sintomas, né? Então o terapeuta vai perguntar qual é o sintoma que ela apresenta na escola, na igreja, em casa. Quais são os sintomas? Outra pergunta: quais são as queixas que a professora faz quando ela está na escola? Ah, a criança ela bate muito nos colegas. Ah, a criança ela levanta toda hora. Ah, ela fica sentada, mas não copia. Não é? A professora tem uma queixa. E geralmente a professora ou o professor pode ser taxado como ruim. Não, esse professor está aumentando. Mas a mãe ou o pai não procurou um dia ir lá na escola, acompanhar o filho, entendeu? Chegar de surpresa, para ter algo concreto, mais preciso da situação. Por exemplo, se alguém está fazendo queixa do seu filho, você vai observar. Ah, na igreja, a professora da igreja fala: ah, o seu filho é assim, assim, assim. Aí você passa a observar. Porque a pessoa inteligente, ela não discute, ela não briga. Ela observa. A verdade. Em cima daquela observação, ela vai trabalhar aquele problema. Porque é muito bom quando tem alguém que nos mostra onde está o problema. É muito bom quando nós temos alguém que nos mostra onde que nós estamos errando, perdendo, onde nós estamos tendo dificuldade. É muito bom. Entendeu? Tem pessoas que não gostam. Ah, tá perseguindo meu filho. Então, meu irmão, você tem que observar. Minha irmã, você tem que observar. Ou mãe, ou pai, você tem que observar. Não é achar que o pai, que a professora, que o professor está perseguindo, não. Ah, o fulano está perseguindo. Observa. Observa. Entendeu? Outra pergunta que o terapeuta vai fazer. Vai fazer a seguinte pergunta: essa criança, ela é assim em quais lugares? Aí você vai falar: ah, ela é assim só na igreja, ela é assim só em casa, ela é assim só nas festas. Não, ela é assim em todos os lugares. Aonde chega, ela é esquentada, entendeu? Como ela é em relação às outras crianças? Não é que você vai fazer uma comparação de uma criança com a outra, assim, no sentido assim de ser melhor ou pior. Estamos falando de comportamento. Como ela é em relação às outras, ou as crianças de fora, ou os próprios irmãos, né? Se essa criança tem irmão. Qual que é a diferença do temperamento de um com o outro? E, geralmente, quando tem uma criança hiperativa dentro de casa, ela acaba pondo fogo em todo mundo. Porque ela não dorme e não deixa ninguém dormir. O brinquedo dela, ela não vai deixar o irmão colocar a mão. Ah, ela até deixa, mas ela briga à toa, ela chora à toa, né? Qualquer coisa ela chora, qualquer coisa essa criança faz pirraça, cai no chão, rola, quebra as coisas, puxa o cabelo, quando tem cabelo, né? Porque eu não tenho, tá vendo? E também eu não sou criança mais. Mas quando a criança tem cabelo, ela puxa o cabelo, bate na cara, arranha, dando a coçar, começa a bater o pé, né? Porque a crise de ansiedade dela está crescendo dentro dela. Ela fica nervosa e o pai e a mãe talvez não tenham controle, está descontrolado, acaba ficando nervoso junto. E ó, couro na criança. Couro na criança. Então, eu fiz esse vídeo para falar, não assim, tudo sobre esse problema, mas é uma coisa bem rasa para você para você mãe, para você pai, para você que vai assistir esse vídeo e que com certeza também vai compartilhar esse vídeo, para você entender um pouco, entendeu? Não estou falando assim diretamente dos problemas neurológicos
da criança, cientificamente do problema da criança. Estou falando assim numa linguagem, dentro de uma linguagem comum, para você entender que a sua criança, se ela tem esses tipos de comportamento, não é porque ela é bagunceira, entendeu? Porque de repente ela realmente tem o TDAH, tá certo? Uns dias para trás aí uma mãe me ligou e falou para mim: olha, meu filho ele é assim, a minha filha também, e eu vou entrar em contato com você. Meu filho já é adolescente, a minha filha também, e eu queria que você conversasse com ele, conversasse com ela, mas já vai fazer 3 meses. E eu perguntei para a mãe: e aí, você já levou seu filho para fazer terapia? E ela respondeu: não, ainda não. Ainda não levei. Tá vendo comigo que são as coisas? E a questão do medicamento? Ele está sendo medicado? Eu parei com o medicamento. Porque eu percebi que o medicamento estava prejudicando meu filho. 2 erros. Primeiro, de parar o medicamento por conta própria. E o segundo, de não levar o filho ou a filha para fazer uma terapia. Porque automaticamente o terapeuta vai entrar nesse assunto e vai encaminhá-lo diretamente para o psiquiatra ou neurologista. Parou com o medicamento? Que isso? Tem que voltar lá. Porque o terapeuta, o psicólogo, o psicoterapeuta não dá medicamento. Se tem algum psicólogo, terapeuta indicando medicamento, tá errado. Totalmente errado. Tá errado. Quem medica é só o neurologista e o psiquiatra. Tá certo? Então, eu fiz esse vídeo com uma linguagem bem simples, bem rasa, para você entender, para abrir a sua visão, para abrir os seus olhos. E com certeza você vai compartilhar esse vídeo. Você também vai compartilhar com as suas amigas, não é? Se esse vídeo foi importante para você, você vai jogar ele no seu grupo de WhatsApp. Esse vídeo vai chegar tão longe, mas tão longe que através de você, muitas pessoas podem ser abençoadas. Eu vou citar também aqui uma coisa muito importante, que talvez você pense assim: como que eu vou diagnosticar o meu filho? Como que eu vou saber se o meu filho tem esse problema? Como eu vou saber se meu filho tem esse problema? Porque esse problema, eu não vou falar que esse problema tem cura. Talvez eu até falei no princípio do vídeo, eu já esqueci tudo que eu já falei no princípio. Não vou falar que esse problema tem cura, mas ele tem tratamento. Porque esse problema, o TDAH, ele acompanha a criança, né, até a sua fase adulta. Ele vai acompanhando a pessoa. Ela entra na sua fase da adolescência, na fase adulta, vai acompanhando, mas tem tratamento. Isso que é legal. Tem tratamento. E eu tô falando aqui para criança, não tô falando assim o TDAH para o adulto, estou falando para a criança, tá bom? Para a criança. Depois eu vou fazer um vídeo do TDAH, esse problema, esse transtorno, já na fase adulta, já para a fase adulta. Estou falando na fase infantil, criança, tá entendendo? Então, eu vou citar vários aqui, vários sintomas. Se o seu filho tiver pelo menos 6 do que eu vou citar, aí você pode procurar um neurologista, um psiquiatra, entendeu? Que o seu filho tem uma tendência a desenvolver o TDAH. Primeiro, dificuldade em manter a atenção. Número 1, ele fala demais.
ele não escuta quando lhe dirige a palavra, ou seja, você chama ele, ele parece que não escuta. Teve uma mãe que até achou que o filho era surdo. Meu filho é surdo, ele não me ouve. Foi até fazer um teste de ouvido, né, para ver se a criança ouve. Aí o médico falou, não, ele ouve sim. Ele ouve sim, esse menino escuta e escuta muito bem. Porque geralmente ele escuta só aquilo que ele quer, você tá entendendo? Ô fulano. E ele tá quieto. Ô fulano. Ô fulano. Aí você fala, vem brincar fulano. Ele, opa, na hora. Então, dificuldade de manter a atenção, ele fala demais. Ele não escuta quando lhe dirige a palavra. Ele não segue as instruções. Ele tem dificuldade de organização. Ou seja, a cama, se ele já tem seus 6, 7 anos, não arruma a cama, é totalmente desorganizado com seus materiais, né, com tudo. Ele tem dificuldade de organização, ele é desorganizado, não tem organização. Ele perde objetos facilmente, não consegue ficar parado muito tempo. Olha, vários sintomas aqui. É facilmente distraído por objetos externos. Por exemplo, era para ele estar concentrado aqui, mas tudo que é externo, tudo que está por fora, tudo que está ao redor dele, chama a atenção dele. Tá entendendo? É para ele copiar, mas aí passa uma borboleta e ele olha a borboleta. Ele tem que ir no banheiro, fazer um xixi. Mas enquanto ele está ali fazendo um xixi, mirando o vaso, aí ele escuta um barulho na rua, aí ele esquece que está fazendo xixi e liga lá na rua. Aí erra o vaso. Então, ele é facilmente distraído por objetos. Ele esquece à toa. Esquece as coisas. Porque a gente tem mães e pais que chamam o filho de burro. É uma coisa muito errada isso, tá? Muito errada isso. Seu burro, seu ignorante, seu cavalo, seu jumento, saiu de dentro de você, seu filho. Saiu de dentro de você. Aí eu te pergunto, saiu de dentro de você, saiu um cavalo? Saiu um burro? Um jumento? Tem gente que coloca até palavras mais pesadas ainda. O que saiu de dentro de você é um ser humano, é uma pessoa. É um pedaço de você que está andando pelas ruas. É um pedaço seu que saiu de dentro de você. É um pedacinho que vai tomar uma forma de pessoa, de gente, de ser humano. Agora cabe a mim como pai, cabe a você como mãe, pai, avó, tio, prima, pessoa responsável pela criança, fazer dessa criança ser gente. Entendeu? Ser gente, ser ser humano, ser educado, independente se ela tem um transtorno, um problema, independente. Nós temos que educar a criança, ensinar a criança, entendeu? E com certeza essa criança vai chegar num denominador comum. Então essa criança esquece à toa. Ela está sentada, ela levanta da cadeira muito rápido, ela levanta da cadeira, ela quer ficar em pé. Geralmente essas crianças, até para assistir televisão, ela quer assistir em pé, assiste correndo, assiste televisão correndo dentro de casa, para lá para cá. Na hora do almoço, na hora da janta, na hora do café, é em pé. É sentado pro chão afora, levanta, senta na cadeira, senta no sofá, não consegue ficar quieto, não consegue tomar café direito. Todo mundo sentadinho na mesa. E só ela correndo em volta da mesa. Correndo em volta da mesa, entra debaixo do banco. Engraçado que esses problemas que são diagnosticados hoje, na minha época, que eu tenho 38 anos, né? 39 anos. Na minha época não se falava sobre isso, não falava disso. Não tinha terapeuta, ou se até tinha, né? Para nós que era muito humilde, e sabia o que era terapia, o que era psicólogo. Para nós era uma coisa muito longe, muito distante, você está entendendo? Então a nossa terapia, o nosso psicólogo,
era uma vara de café. A mãe falava assim: olha, vai lá buscar uma vara, vai lá no cafezal e corta uma vara, limpa ela, porque eu vou acalmar você. E a gente buscava a vara e a mãe acalmava, e a gente ficava calminho, rapaz. Se fosse para parece que a gente até gostava. Para dormir tinha que apanhar. Aí apanhava, que ficava lá suspirando até dormir. Dormia calminho. E hoje são tantos recursos que a criança não pode nem espirrar. Espirrou, a gente já acha que já é o fim do mundo. Aí eu tenho que levar essa criança no terapeuta, que ela está espirrando. A criança está tossindo, tem que levar ela no psicólogo, que ela está tossindo demais. Tem que levar essa criança para tudo quanto é lado, sabe? Então é por aí. Então, e outra coisa, já estou acabando o vídeo já. Essa criança, ela sobe nas coisas, ela remexe muito, ela gosta de batucar nas coisas, tudo ela gosta de batucar. Ela bate muitas mãos, bate os pés, né? Fica se coçando, se esfregando. Então eu falei aqui muita coisa, né? Então se o seu filho ou sua filha tiver pelo menos 6, você já pode procurar um psiquiatra, um neurologista. Eliezer, eu já procurei já. Então vamos tratar dessa criança. Vamos cuidar dessa criança, vamos cuidar do seu filho, entendeu? Nós estamos trabalhando aqui em São Geraldo, tem o meu consultório aqui em São Geraldo, no centro de São Geraldo, fica na informática do Maurílio, é muito fácil você chegar aqui em São Geraldo. Vou deixar também o meu contato de WhatsApp aí embaixo, você pode entrar em contato comigo mas mesmo que você não queira consultar, pode entrar em contato comigo, que a gente tira dúvida, a gente conversa, a gente bate um papo, entendeu? E a gente tem tratamento não só para criança com essas dificuldades, mas a gente trata adulto, né? Jovens, crianças, adolescentes, pessoas com depressão. Hoje o que mais tem é pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, pessoas com medo. As pessoas estão andando para a rua hoje com medo. Quantas pessoas que poderiam hoje ser alguém na vida e não conseguem ser? Porque são pessoas frustradas, relacionamentos frustrados, casamento frustrado, uma vida totalmente frustrada, decepcionada. Aquele sonho virou um pesadelo, o sonho de uma vida feliz acabou. Pessoas novas, não tem mais alegria com seu casamento, com seus filhos. Então, de repente você está precisando simplesmente de conversar. De repente é uma chave que precisa ser virada para você ver novos horizontes, novos caminhos. Então eu vou deixar embaixo aí meu contato de WhatsApp. Você pode me ligar, pode entrar em contato. Eu fico muito feliz porque tem pessoas que entram em contato e falam: Eliezer, você podia falar sobre tal tema. Eu só falei sobre isso porque alguém me ligou e insistiu para mim falar. E eu atendo pessoas de várias cidades, não só da minha cidade não. Tem pessoas que podem vir no consultório, eu atendo, né? Mas tem pessoas que moram em outras cidades e ligam. E a gente faz aquele atendimento via WhatsApp, chamada de vídeo, que isso funciona. Nos Estados Unidos isso é comum, fazer terapia em chamada de vídeo. Quando a gente fala isso aqui no Brasil, o pessoal fica achando que não existe. Mas existe. Porque é melhor você ter um atendimento via WhatsApp. Você não precisa sair de casa. Você está tão desanimado e não consegue sair de casa. Então alguém vai conversar com você. Do jeito que eu estou falando aqui, que você está me vendo, nós vamos conversar. E isso é muito fácil. Só ligar o cabo no carregador. Se o seu celular estiver descarregando, muito fácil. Deixa ele ligado no carregador, coloca ele no tripézinho, coloca ele em cima da mesa, coloca alguma coisa apoiando ele, liga sua câmera, liga o seu Wi-Fi, entendeu? Faz aquela chamada de vídeo, a gente fala.
É muito fácil, é muito simples. Cuida da sua saúde mental. Sua saúde mental vale ouro, ok? E eu falo mais uma vez, compartilhe esse vídeo. Compartilha com seu amigo. Compartilha, faz 5 compartilhamentos, compartilha nos grupos 10 vezes, 20 vezes, compartilhe todo dia. Talvez você não tenha um filho assim em casa, uma filha assim em casa, mas se você compartilhar, esse vídeo pode chegar até alguém que tem esse problema. Tá bom? Eu sou Eliezer, sou psicoterapeuta, sou psicanalista, sou pastor. Que Deus abençoe a sua vida e pode contar comigo, ok? E até o próximo vídeo. Fica na paz.